Oi, pessoal, tudo bom? Tô só esperando a Dani. Dani, você já chegou? Oi, Oi, Cá. Dani, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? O áudio tá bom? Como que tá? Pra mim tá ótimo. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô, super, Então tá bom. super bem. Então tá ótimo. Então, vamos esperar um pouquinho. Se tem, o pessoal tá entrando, acho que tá chegando. Sim. E hoje eu quero. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar muito, de falar bastante. Só que hoje eu vou deixar as coisas mais com a Dani. A Dani é uma pessoa super querida, uma amiga, uma vizinha, muito, muito talentosa na área dela. Nossa, assim, sabe que eu sou sua fã, né, Dani? Eu também, né? Adoro. Também sou super sua fã. Eu e a Dani, nós gostamos muito das energias, das plantas. A nossa conexão, acho que acontece exatamente por isso. Os nossos mundos se encontraram além da maternidade, né, que encontrou o empreendedorismo, que é o tema da live, mas acho que essa questão de como colocar a nossa energia em tudo que a gente faz, através da energia do universo, das plantas, da natureza, toda essa ligação, né, da natureza com o ser humano. Isso é uma coisa que eu admiro muito no trabalho da Dani, e como ela consegue trazer para a gente algo tão que realmente é tangível, né? O quanto a natureza tem poder através da, da cura, da energia, de tudo. Então, isso é sensacional. E Dani, estou vendo que o pessoal está entrando. Fala um pouquinho sobre você, como que aconteceu a mudança, né, do mundo corporativo para o empreendedorismo dentro da maternidade. Como que nasceu a Dani empreendedora? Obrigada, Cá. Primeiro pelos elogios e por tudo. Você sabe que você também é uma amiga super querida. Seu trabalho é incrível. Você trabalha realmente. Dá para perceber que você trabalha com amor, com paixão, que você realmente coloca carinho em tudo aquilo que você faz. Dá para perceber nitidamente, tanto nos produtos, nos anúncios. Então, quando a gente trabalha com amor e com paixão naquilo que a gente faz, com certeza isso tem um grande diferencial, né? Não tem jeito. Tem um grande diferencial mesmo. É E verdade. assim, eu trabalho desde os 15 anos, então eu sempre trabalhei em empresas, sempre trabalhei no mundo corporativo. Eu sou formada em administração de empresas, então assim, sempre desde os 15 anos trabalhando dessa forma. E a maternidade, né, surgiu em 2016, e aí depois que terminou a minha licença maternidade, eu fui dispensada da empresa que eu trabalhava. De qualquer forma, eu já tinha vontade realmente de dar uma desacelerada, de dar uma, assim, de dar um pouco mais de atenção realmente para o meu filho, né? Então, assim, veio meio que a calhar. Então, como Nada é diz por aqui, acaso, né, Dani? nada é por acaso, né? E é o que a gente fala, há males que vem para bem. Então, nesse meu caso, acabou calhando de eu ser dispensada e eu também já estava com esse desejo de querer ficar um pouco mais e participar desse início de vida dele. E então foi assim que surgiu. É, como diz aquela frase, né? Sempre que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? Essa frase Exatamente. faz muito sentido para mim, porque eu nunca tinha pensado em empreender, nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Sempre me veio aquela ideia normal de trabalhar sempre numa empresa para alguém. Nunca pensei nisso.
E realmente Comigo é depois da exatamente maternidade, isso. você também sempre trabalhou em empresas, né? Sempre trabalhei no mercado financeiro, em bancos. Nossa, nunca imaginei na vida sair de banco e muito mais empreender. Eu fiz Mackenzie, né, uma faculdade aqui de São Paulo, e lá o perfil é para empreendedor. E eu lembro muito bem assim das primeiras aulas, e um professor, ele fala, também fiz administração, e um dos professores, ele foi muito claro, assim, muito incisivo, logo no primeiro semestre de faculdade, ele olha, quem quer empreender está na universidade certa, quem não quer, esquece, não é aqui. Me deu um desespero, que eu falei, eu não quero empreender, eu quero ser CLT para sempre, eu quero ter férias remunerada, eu Ter quero, não. estabilidade, né? Eu falei, imagina, e assim, a minha família não tem ninguém empreendedor, não tem essa veia do empreendedorismo da minha família, pelo contrário. Então, eu falei, gente, esse professor é maluco, ou eu tô na faculdade maluca, eu errei, né? Errei completamente. E aí eu lembro que eu comecei a procurar até para fazer transferência de faculdade, fui ver FAAP, fui ver GV, e não deu certo. Aí continuei lá, mas né, tudo bem, lógico, a maioria, tanto que quem me colocou no banco foi a faculdade, né, naqueles estágios que eles sempre tinham linkados, mas eu nunca imaginei na vida empreender. Tive a Letícia, saí de licença maternidade, voltei para o banco, normal. Depois de 2 anos tive o Fernando, aí foi que tudo mudou. E aí foi porque eu entendi o quanto a Letícia era distante, porque eu entrava num ritmo tão frenético e rotineiro de trabalho que era aquilo, sair para trabalhar, deixava a Letícia dormindo na minha mãe, que minha mãe me ajudava muito a cuidar da Lelê, a Lelê não ia para a escola até os 2 anos. Na hora de buscar, eu pegava a Letícia dormindo de novo, ela era só um bebê, então ela tinha os horários de sono mais extensos, e isso de segunda a sexta. Então, eu não via a Letícia acordada durante a semana, era muito raro. E para mim, eu chegava tão cansada que, para ser super sincera, tudo bem ela dormir. Sim. Mas eu curtia a Letícia no final de semana, sempre. Nossa, gente. O final de semana era totalmente dela. Só que ela começou a falar e ela não me chamava de mãe, ela chamava minha mãe de mãe. E aquilo me doía. Eu falei, opa, né? Mas era a Isso costuma referência acontecer dela. muito. Era a referência dela, era a pessoa com quem ela ficava o tempo todo. Então, não tinha muito o que fazer. E quando eu tive o Fernando, por mais que era super agitado ter 2 bebês em casa, porque a Letícia tinha 2 anos e o Nando era um recém-nascido. E eu tava, né, sozinha, porque, né, Sudé já voltou a trabalhar, acabou a licença paternidade, as férias que ele tinha, né, tirado, e eu tava ali sozinha com 2 bebês. Imagina, eu não via a hora, no fundo, de voltar pro banco, de ter uma hora de almoços, aquelas coisas De né, voltar para a sua vida normal, para a de sua voltar para minha rotina, né? rotina. Eu falei, gente, e depois você vai entrando num ritmo que eu fui me adaptando às crianças, e eu não me vi mais dentro do mundo corporativo. Eu que não me vi mais, assim, eu não me encaixava mais. Não me encaixava. Eu precisava ter flexibilidade de horário. Eu precisava estar mais ativo na vida dos meus filhos. Eu sentia a falta disso. Sim. E até questão de salário. Eu falei, gente, não que eu ganhe mal, ganho muito bem perante muita gente. Só que eu preciso também fazer o meu salário. E aí vem as dúvidas, né? Vou trocar o certo pelo duvidoso, porque no banco eu tenho estabilidade, no banco eu tenho bônus, no banco eu tenho meu salário lá que todo mês cai certinho na minha conta. E o engraçado, né? Hoje, graças a Deus, está mudando muito. Mas se a pessoa ela não é empreendedora, se você vai pedir opinião para qualquer pessoa que está no mercado, ou pessoas, né, aposentadas, enfim, qualquer uma, que você fala, olha, eu quero sair do mundo corporativo e eu quero empreender. Você é maluca. Você é louca, onde você está com a cabeça? Você vai largar tudo que você estudou. Nossa, todas as certificações que você tem, seus anos de faculdade, de pós, disso, daqui, você é maluca. Não.
Não faça isso. E eu falo que eu aprendi a gostar do que eu fazia no banco. Não é que eu fazia de má vontade, não, pelo Sim. contrário, eu gostava, não vou falar que não vou ser, né? Eu gostava. Só que hoje eu realmente amo o que eu faço. Que hoje, assim, se você falar que eu tenho que trabalhar 20 horas seguidas, para mim tá tudo certo. É cansativo, mas é com prazer, é diferente. E quando eu ouvi essa frase, as pessoas falando isso, eu falava, ai, gente, mentira, não existe. Porque eu não vejo a hora de dar 6 horas para sair correndo. Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira, não existe isso. E hoje eu trabalho de sábado, às vezes trabalho Sim. de domingo, trabalho. Empreendedora a gente não tem muito dia, né? Não. A gente tem seus ônus, tem seus bônus, mas não temos dia, não temos horário, fazemos o nosso horário, assim, que nem. Lógico, com a pandemia fica tudo muito maluco. Mas hoje eu não consigo ver a minha rotina de o período da manhã eu fico com as crianças e eu trabalho no período da tarde. Porque é o período que eles, né, normalmente estão na escola, estão em aula. Eu não me vejo mais no mundo corporativo por isso, porque nenhum emprego eu vou conseguir ter amanhã dedicada para os meus filhos. E para mim isso é importante. Para mim isso está dentro daquela escala de benefícios que o corporativo te dá. No começo, para mim foi super difícil. Eu nem sabia que eu era empreendedora, nem sabia que eu tinha essa veia. E eu nem foi muito na sorte, eu falo com o Fernando, meu caçula é o meu anjo da guarda, porque através dele, que eu, sem querer cair no mundo dos aromas, eu me apaixonei. E o que eu percebo, as pessoas elas têm muita dificuldade. Eu quero empreender, mas eu não sei nem por onde começar. Eu acho que eu não tenho dom para nada, eu não sei o que eu faço. E isso eu escuto de assim, aqui dentro de casa, escuto do Dé isso muitas vezes, que ele tem vontade de empreender, mas ele fala, gente, eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu falo para ele, Dé, quando você estiver sentado, sem fazer nada, o que você gosta de fazer? A primeira Todo... pergunta, né? O que você faria se você não precisasse de dinheiro? Exatamente. Quando você Qual a tá sua assim, paixão? Qual o seu amor, né? O que você você tá faria? no sofá, sentado ali, pegou o celular, falou, deixa eu dar uma olhadinha aqui na internet. Quais são as pessoas que você segue, que você admira? Os livros que você lê? Os livros que você lê, no Pinterest, se você procura alguma coisa, qual é o tema que você procura? Se você tem uma pasta lá, sua pasta é de que assunto? E aí, sem querer, você percebe que, nossa, realmente eu gosto daquilo. Qual é o assunto que você mais fala com seus amigos? Os seus, porque eu falo que assim, o empreendedor, eu preciso me descobrir e como que as pessoas também te veem, né? Porque eu hoje vejo a Dani, ela e o coaching para mim é a mesma coisa, assim, eu não consigo separar isso da Dani. Porque ficou tão grudado ali, tão excêntrico na Dani, que para mim isso é dela. E todas as questões da terapia holística é tudo muito ligado. Então, é muito óbvio saber que hoje a Dani, ela faz isso. Só que no começo eu acredito que tenha sido difícil. Sim, E como você sim. se descobriu, Dani, dentro do coach, dentro da terapia holística? Então, eu primeiro caí nesse mundo, né, de desenvolvimento. Na verdade, primeiro o empreendedorismo, né, que foi a saída do trabalho devido à maternidade, para ter mais tempo com ele, enfim. E aí você estava falando também da questão de deixar o seu filho com a sua mãe, né, no começo, que ficava lá. Eu não tinha rede de apoio, nenhuma. Nem minha mãe, nem minha sogra moram aqui em São É Paulo, verdade, moram elas em são do outros sul, né? estados, que são do sul. Então, assim, era eu, o meu marido, que teve uma semana de licença paternidade, e depois disso, eu, Rafa e Deus, né? Não tinha mais ninguém, ninguém. Então, assim, eu também, de qualquer forma, não tinha opção. Eu tinha que cuidar dele, né? Então, assim, além de eu querer, eu não tinha opção. Então, acabou sendo, né, o universo conspirou para que tudo desse certo, e deu tudo certo. E aí,
Esse mundo de coach, de terapias, enfim, veio de uma necessidade minha mesmo, né? De me autoconhecer, de buscar, de procurar respostas. E eu também passei por umas crises de ansiedade, e eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? Por quê? Né? Comecei a questionar o porquê das coisas, o porquê da vida, qual era a minha missão nessa terra, o que que eu vim fazer. Então começou aquele, né? Aquele período meio sabático de autodescoberta, de Por que que eu tô perguntas, aqui, né? né? O que que eu vim fazer aqui? O que que eu tô fazendo? E aí, nessas crises de ansiedade que eu tive também, eu procurei métodos para começar a melhorar e relaxar, então eu entrei em meditações, e aí é um mundo sem fim, né? Uma coisa puxa a outra, e foi puxando. E aí eu comecei também com esses estudos de coach, e aí eu fiz, e depois eu fui para as terapias holísticas, então fui para numerologia, fui para radiestesia, EFT, e assim, você vai fazendo cursos e, né, agora eu estou trabalhando com as plantas, que é Que horrível. a parte de energia das plantas, né? A parte de fitoenergética. Então, assim, é um mundo maravilhoso. E quando você começa a descobrir que existe uma cura natural, eu sempre gostei muito de coisas naturais, né? Eu estou em São Paulo, mas eu sou do interior do Paraná. Então, eu sempre fui criada assim, tipo, com coisas mais simples, mais naturais, não tinha esses negócios de remédio para tudo, para qualquer coisa, enfim. Então, assim, eu sempre fui muito ligada com isso. E aí começou a vir, né? Os cristais, os óleos essenciais, as plantas. E aí você vai testando e vai vendo que isso te traz benefícios, que isso te traz resultados. E não é uma coisa paliativa, né? Igual, por exemplo, tô com dor de cabeça, vou lá, tomo um remédio para dor de cabeça e passa naquele momento. Não, você está tratando, não o efeito, você está tratando a causa. Tá, eu tô com dor de cabeça. Por que que eu tô com dor de cabeça? Tem um fundo emocional por trás. Então, é uma preocupação, é uma ansiedade, seja o que for, né? Tem vários motivos para tudo acontecer. Então, você começa a estudar, e você vai estudando PNL, você vai estudando tudo. E aí você começa a Nossa, o entender PNL eu acho mais. incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Então, você vai estudando e você vai conhecendo mais a fundo o ser humano. Então, isso, assim, eu sempre tive uma vontade lá atrás, quando eu tinha meus 15 anos, né, de fazer medicina. Então, foi a primeira coisa que eu pensei na vida em fazer foi medicina, mas não deu certo, devido a várias questões. Mas hoje eu entendo que não necessariamente você precisa ser um médico para ajudar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas de outras formas, como um Exatamente. terapeuta, como uma aromaterapia, com os florais, de outras formas, né? Você também trabalha bastante com essa parte de olfato, né? De cores. Então, assim, isso tudo vai mexendo com a gente de uma forma muito natural. Isso, para mim, é essencial, né? Claro que vai ter algumas vezes que a gente vai precisar de alguma coisa ou outra, um medicamento, vai, né? Por algum motivo ou outro. Mas eu acredito que principalmente as questões emocionais, elas serem tratadas de uma forma natural, ela é muito mais profunda do que você ficar tomando um remédio alopático pro resto da vida, que vai te trazer 50 mil efeitos colaterais e vai ser paliativo. Não vai tratar a causa que causou aquilo tudo, né? Então, Não, para eu mim, sou esse universo é super fantástico. suspeita nesse assunto, né? Acho que a gente até podia marcar uma live para falar só uma live terapia, Sim, sim. porque, Eu tô fazendo umas práticas de EFT, é muito bom. nossa, eu amo esse assunto, amo, amo. Eu, inclusive, eu tenho a Dani, ela, depois de 13 anos, eu comprei, quando eu fui para Goiás, eu comprei, não sei por que eu cismei, eu fui numa loja de cristais em Goiás, e eu comprei muitas pedras de cristais em Goiás.
E essas pedras estavam lá no ateliê, meio que guardadas, lá num lugarzinho, né? E aí eu falei, Dani, socorro, eu preciso energizar essas pedras. Elas já estão comigo há uns 13 anos e elas nunca foram energizadas na vida. Do jeito Nunca que eu foram comprei, limpadas, né, eu falei, do jeito energeticamente. que eu comprei, eu tirei todas elas da caixa, coloquei num vaso lá super lindo e maravilhoso, mas a energia que é bom nelas não tem. Aí a Dani, super atenciosa na hora, ela me respondeu, ela me ajudou, ela energizou. Nossa, tá uma paz o ateliê, tá uma delícia ficar naquele lugar. E, nossa, foi sensacional, sensacional. E quando, esses dias a Dani, eu pedi um blend, né, Dani, de ansiedade. Eu falei, Dani, Já estou ela, preparando já. qual que você precisa? Eu falei, o de ansiedade, pelo amor de Deus, eu sou super ansiosa. Entendo bem. E o Dani, como que foi assim para porque a gente se vira nos 30, né? Como que foi para o seu pequeno tem a idade do Nando, né? É, ele vai Ele fazer tem 4. 4 agora, vai Vai fazer fazer 4, 4 né? agora no final do ano. E como conciliar o dia a dia, assim? Como que é o esquema do seu dia a dia para dar atenção para o filho? Porque como a gente trabalha para gente, eu me policiei no começo, eu perdi a noção de horário. A gente Eu perde. trabalhava demais, demais, assim. Eu trabalhava muito numa rotina que de chegar. Teve um dia que eu desmaiei, assim, que eu apaguei em casa, cheguei em casa e apaguei. Aí o Deck me acordou, eu estava na sacada. De tanto que a gente trabalha, a gente não percebe, porque a gente fala, não, tudo depende de mim, né? Uhum. Então, a contabilidade depende, né? Quando a gente está começando, a contabilidade depende de mim, o administrativo depende de mim, o marketing depende de mim, tudo, né? Eu sou a Sim. eu presa, então tudo depende de mim. A produção, principalmente, a divulgação e tudo mais. E como que foi para você conciliar o horário de trabalho? Assim, falar, não, peraí, eu vou tirar o pé do freio, eu vou colocar energia, sim, no meu trabalho, mas um pouco menos. Afinal de contas, o maior, né, motivo de se tornar empreendedora foi para ficar junto do meu filho e para que não perdesse, né, esse ponto principal, né, esse motivo mesmo, porque eu me deparei com isso várias vezes, de trabalhar tanto e depois parar e falar, peraí, cadê a atenção que você se comprometeu a dar? Então, por isso que hoje eu faço esse esqueminha. Eu só trabalho à tarde, às vezes eu até estendo um pouquinho para o início da noite, mas de manhã eu fico para eles. Uhum. E eu muitas vezes trabalho de final de semana, que agora com a pandemia, né, tá tudo muito trocado. Mas meu maior foco são eventos, né? São bazares, feiras, então eu trabalho muito de final de semana e é onde eu, se eu fosse do mundo corporativo, eu não trabalharia de final de semana. Eu acabo compensando durante a semana de outras formas com as crianças. E para você, Dani, como que você faz essa divisão aí entre mãe, dona de casa, esposa, filha e E eu empreendedora? mesma, né? E você, principalmente, porque isso é o principal e a gente esquece muito da gente. É, Eu sou isso a é prova verdade. viva, a minha unha. Eu passei uma base e tá tudo certo. A gente se vira. Eu A gente mesma se vira cortei mais. meu cabelo essa semana e vamos se virando. Nossa, olha, a gente se esquece. A gente tem que se virar. Então, assim, como eu consegui me conciliar? Porque, assim, meu marido, ele trabalha o dia todo fora. Então, assim, durante a semana, não dá para contar com ele nesse sentido. Então, ele sai, por exemplo, 7 horas, 8 horas da manhã, chega em casa às 7, 8 horas da noite. Então, não consigo contar com ele nesse sentido. Não tenho rede de apoio. Então, não tenho uma irmã, uma tia, uma prima, uma sogra, uma mãe aqui perto. Não tenho ninguém para contar. Então, assim, é eu e o Rafa. Então, eu tenho que dar conta e tentar me esquematizar com relação a isso. Então, como que eu tento me organizar? Eu sou uma pessoa muito noturna. Então, para mim, estudar de noite, estudar de madrugada, eu estou super ativa. Eu consigo Eu estudar também até sou assim. 2, 3, 4 da manhã sem nenhum problema.
Se eu tiver que produzir de madrugada, para mim é tranquilo. Eu tenho até mais pique do que durante o dia. Não sei por quê. Acho que eu sou muito noturna. Você podia ser Então, médica mesmo. então, é assim que eu me organizo. Então, assim, o Rafa, ele sempre foi muito grudado comigo, sempre. Então, o esquema é colocar ele para dormir e aí aproveitar esse período noturno que ele está dormindo para eu conseguir estudar, produzir, fazer as coisas que eu preciso. De manhã, eu procuro ficar também um pouco mais com ele, dar uma atenção, ajeitar a casa, fazer algumas coisas, enfim. E aí, fazer almoço, aquela coisa toda. E à tarde, eu tento me organizar com ele. Então, assim, a gente meio que faz alguns combinados. Então, eu brinco um pouco com ele e falo, filho, agora. A Eli é da nossa turma aí também, ó. Ela vai até as 3. Então, as corujas, né? Acho que a turma das corujinhas. A gente fica até de madrugada, e pra mim tá tudo certo. E então aí de tarde eu tento combinar com ele. Então eu falo, olha, agora a mamãe precisa trabalhar. Então você fica aqui assistindo um desenho, ou fica pintando, ou fica brincando, que daqui, sei lá, daqui meia hora a gente volta a conversar, né? Então, assim, ele agora, que já vai fazer 4 anos, ele já tá num momento que ele consegue entender um pouco mais, né? Claro que É, tem hora que, né, vem, chama, alguma coisa assim, mas ele já entende um pouco mais. Então, para mim, já é um pouco melhor. E final de semana, eu consigo também fazer alguns horários, porque meu marido está em casa. Então, eu consigo, por exemplo, ele fica com o Rafa e eu consigo estudar, consigo fazer alguma coisa, eu consigo sair, fazer alguma coisa, enfim. Então, eu tento me organizar assim. E tento também não ter uma rotina, assim, é claro que é bom ter rotina, é claro que é bom você saber mais ou menos o que vai acontecer no seu dia, mas não que aquilo seja estritamente uma regra, porque coisas podem acontecer durante o dia, né? Imprevistos podem acontecer. Então a gente tem que deixar umas janelinhas, né? Deixar umas brechas para que a gente possa também fazer as coisas com um pouco mais de calma e sem se cobrar tanto, principalmente nesse momento que que a gente está vivendo, né? Já é um momento meio difícil, já é um momento meio conturbado, a gente já não está podendo sair com liberdade, e se sai fica preocupado. Então, assim, não se cobrar tanto, porque senão a gente também fica muito ansiosa, muito preocupada, muito, né, elétrica. Então, assim, tentar manter uma rotina, mas sem tanta cobrança, né? E achar os espacinhos para a gente também, né? Meditar um pouquinho, fazer um exercício, ou seja o que for para a gente também, para a gente se recarregar, né? Nem que seja 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, colocou os filhos para dormir, eu agora tenho meia horinha para, sei lá, ler um livro, ouvir uma música, enfim, o que você gosta de fazer. Mas tem que ter esse momento pra gente. Senão a gente fica muito, né? A gente faz, e como você falou, fica às vezes trabalhando 24 horas por dia, porque nós mesmas temos que fazer as coisas, né? Como você disse, nós mesmos somos o contador, a produção, o marketing, todos os departamentos da a empresa entrega. somos nós, a entrega, né? O correio. Então, assim, tudo somos nós, né? Então, a gente tem que procurar esquematizar isso de uma forma que não fique também tão sobrecarregado. Senão, a gente acaba se esgotando mesmo, fisicamente e emocionalmente, né? Ô Dani, você, no começo, o que que você sentiu de mais... qual foi a sua maior dificuldade para empreender? Quais foram, assim, os que mais... Se, dentro da terapia holística, são tantas opções, ou o que que eu vou focar? Ou qual que é a rede de apoio administrativa? Quais são os órgãos que eu posso recorrer se eu precisar? Que nem no meu caso, eu tenho Anvisa, eu tenho Sebrae, eu tenho, né, uma rede de apoio que eles estão sempre muito solícitos, assim, do que precisa, né, em questões administrativas, tributárias e financeiras, eles, para o microempreendedor, eles têm um respaldo bem bacana. E para você, Dani, o que que você sentiu dificuldade? Porque eu falo que, assim, o que a gente puder
passar para as pessoas que estão começando? Todos esses mares que para a gente era totalmente nunca navegados e que a gente quebrou muita pedra para conseguir navegar, como que a gente pode passar para as pessoas os melhores caminhos? Assim, quais foram as suas dificuldades que você teve que passar e que hoje, se alguém quiser ir para esse caminho da terapia holística, qual seria o seu conselho? É porque é uma área tão grande, né? E como achar o foco? Porque às vezes é tantas opções que a gente não sabe nem por onde começar e acaba até desistindo. É verdade, assim, a terapia holística, ela é um caminho, é um leque muito amplo, né? Você fala em terapia holística, tem muitas coisas, né? Então, tem desde Reiki, EFT, o próprio coach também, né? Tá relacionado a terapias holísticas, é, numerologia, radiestesia, enfim, é um mundo de opções, né? Teta Healing, e constelação familiar, enfim, é um mundo infinito. Então, assim, o que que eu fiz? Para mim, eu comecei primeiro a buscar as terapias holísticas para minha cura, né? Para mim mesmo, pessoalmente. Então, eu testei várias coisas, fiz várias consultas, passei por sessões, né? De Theta Healing, enfim, fiz barra de Access e fiz várias coisas. E aí eu fiz alguns cursos também e fui vendo aquilo que mais era parecido comigo, assim, porque cada uma tem os seus benefícios, cada uma tem o seu jeito de trabalhar e cada um vai se descobrindo, né? Eu tenho, por exemplo, amigas que trabalham com constelação, com Theta Healing, enfim. Então cada um achou o seu. Morro de vontade de fazer constelação. É muito legal. Eu não fiz constelação, eu passei por sessão de constelação, mas eu não fiz curso para ser consteladora. Mas é uma coisa que está na ali que eu quero fazer, quem sabe mais para o ano que vem. Mas assim, é bastante estudo também, porque é bem intenso, né? Então tem terapias que são mais simples, tem terapias que são mais complicadas, que exigem mais estudos. A própria fitoenergética, que agora eu estou encantada, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas não é só misturar as plantinhas e tá tudo certo? Não, não é só misturar as plantinhas e tá tudo certo. Você tem que É saber, igual os aromas, é só misturar aqui. só misturar os cheirinhos que dá tudo Que certo. tá Não, pode dar pensando? errado, né? Muito errado. Muito errado. Então, assim, eu falo que é uma alquimia mesmo, né? É uma alquimia. O seu também, né? É uma alquimia. A gente vai pondo uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo, e tem as fórmulas, né, que a gente tem que respeitar para não dar nenhum efeito adverso, apesar de que não tem, só se você misturar as plantas erradas. Então, assim, é tudo uma questão de muita dedicação e muito estudo, porque você vai trabalhar diretamente com uma outra pessoa. Você vai trabalhar com sentimentos, emoções, você vai trabalhar com o outro, né, diretamente. Então, você tem que ter muito cuidado. Então, acho que é principalmente isso, assim, é paixão, muito estudo, se dedicar bastante, porque não é tão simples assim, e realmente ter essa vontade de ajudar o próximo, né? Porque você vai realmente trabalhar muito com isso, né? Com emoções, sentimentos, Eu falo que o traumas. empreender, e ainda mais dentro da terapia holística, é você tratar a dor de alguém. Não que Física seja e uma dor emocional. que é só física, mas qual é a dor, né? Porque você percebe que da onde surgiu as empresas ou produtos que se deram muito bem no mercado. Ele tratou a dor de uma pessoa. Não que tenha que ser realmente uma dor, Tem que né? resolver o O problema. escorredor de arroz, ele nasceu porque não tinha de onde, né, escorrer a água do arroz. Isso era uma dor naquela, naquela época. Então, eu vejo muito empreendedorismo isso, você tratar a dor do outro, auxiliando o outro e tratar a sua. No meu caso, eu hoje, assim, eu falo que o nunca é uma palavra muito forte e eu morro de medo de falar. Mas no que eu puder, eu não deixo a Zoe por nada.
Porque eu falo que ela é meu terceiro filho, sim. Sim. E só que como eu já a Zoe, ela já tinha um leque de produtos desse tamanho. E com o tempo, depois, né, que foram 3 anos de estudos e um ano realmente de abertura aí correta da Zoe, tudo certinho. E nesses 3 anos, tudo que eu via dentro do mundo dos aromas, eu queria fazer. Então, eu vi um lançamento lá na França, eu falei, não, tem que vir para cá, eu vou fazer, que vai ser super legal. Gente, não tinha nada a ver com o público aqui. Nossa concepção de banho é completamente diferente da concepção de banho de um europeu. Sim. A gente tem o banho por asepsia, agora que está vindo essa questão de banho pro prazer mesmo. A questão deles de banho é completamente diferente, é uma questão de banho por prazer, é totalmente diferente da nossa. A gente tem aqui os nossos antepassados, os índios, então aí que começa, né, a nossa concepção de banho. E eles, completamente diferente. Então, no começo, eu gastei muito tempo e dinheiro, porque eu não sabia precificar direito. Sim. Né, porque o meu, além do serviço, tem o produto. Então, como que eu colocava preço nas minhas coisas, né? Para mim era assim, a matéria-prima e a embalagem. Só. E aí depois eu ia colocando na ponta do lápis. Falei, gente, eu perdi dinheiro. Se eu tivesse com esse dinheiro, a pessoa que vende banco, né? Se eu tivesse com esse dinheiro aplicado um mês, eu teria ganho muito mais do que trabalhando que eu trabalhei e vendendo. Aí eu fui entender que tem a minha hora. Quanto que custa a minha hora? E o seu conhecimento? E os O estudos? meu conhecimento. E aí, né, tem a conta da água, da luz, Sim. da internet, do espaço, né, o aluguel do espaço. Sim. Tudo isso é conta, e tudo isso é despesa. E agora, até o próprio Sebrae, ele tem uma calculadora para quem depois quiser, entra no site. Quem não conseguir achar, me passa o direct que eu passo, onde você consegue calcular a sua hora. Você fala, tá bom, quanto que é a minha hora? Como que você calcula a sua hora, por exemplo? Quanto você quer tirar de salário? Aí você tem o X lá. Quantos dias você quer trabalhar no ano? Quantos dias você quer trabalhar no ano, aí tem uma outra continha, que é quantas semanas você quer tirar de férias no ano. Uhum. E nessa de semana de férias, eu, Camila, já coloco as férias escolares das crianças e também coloco as emendas de feriado. Eu falei, vai que, né, o filho fica doente, eu fico doente, porque a gente não tem atestado. É. Né? Se a gente está doente, a gente ou trabalha doente ou não trabalha. Se a gente não trabalha, a gente não ganha. Só que no final do mês as contas têm que fechar. Então, a Lu até falou, estipular um salário é fundamental mesmo. E isso mudou a minha vida. Eu estipular quanto eu quero ganhar por mês. Sim. Quanto eu quero ganhar por mês, quanto eu quero trabalhar no ano. E aí eu dividi, né? Quanto eu quero trabalhar no ano, quantas semanas eu quero trabalhar. E aí, das semanas, quantas horas eu quero trabalhar por dia. E eu tenho uma meta diária. Falei, gente, eu já não tinha meta no banco, então meta para mim, assim, é só eu dividir o meu salário, né, então eu tenho a minha meta. Mas para quê? Para eu ficar igual louca? Não, gente. É só para eu ter noção de quanto que tá rodando e o meu salário tá entrando. Sim, senão a gente fica perdido, né? Senão a gente fica perdido. E no final do mês, as contas, elas são normais. Elas vão rolar normais, tanto as contas PF da PJ. Outra coisa que eu errei muito no começo. Eu tinha a divisão de PF-PJ, mas era assim. Eu vendia um produto. Aí já ia para minha conta. E se tinha alguma continha que caía na minha conta, comeu esse dinheiro da empresa. Embora. E aí depois, no final do mês, eu ia falar, gente, mas eu ganhei isso aqui de salário, né? Sumiu. Aonde foi parar? É que eu paguei, né? Paguei escola, paguei isso, paguei aquilo. Foi tudo.
E aí hoje não. Então hoje, assim, para mim, um aromatizador, ele tem o preço X. Dentro daquele aromatizador tem a minha hora, a hora da Zoe, porque para a Zoe abrir, eu vou pagar a luz, eu vou pagar a água, eu vou pagar a internet, tem todos os custos só para eu tá lá na Zoe. Então, naquele frasquinho tem o custo da matéria-prima, tem o custo da etiqueta, porque uma que ficou padronizado o preço, agora sempre vai ser esse preço, nesse primeiro momento. E aí eu comecei a padronizar linhas também. Então, antes, eu tinha um sério problema no meu universo empreendedor. Você quer empreender, você quer que as pessoas conheçam o seu produto. E aí vinha assim, você faz o perfume de tal lugar? Você fala, faço. Armadilha, armadilha. Ficava igual uma louca atrás, comprava essência daqui, essência daqui. Essência é caríssimo. Sim. E até que um dia eu fui fazer a contabilidade de estoque de matéria-prima que eu tinha na ateliê. Eu quase caí para trás, eu tinha um carro lá dentro. Só de coisinhas que, você faz? Faço. Aí eu comprava essência para fazer para aquela pessoa. Só que eu não compro uma essência pequena. Quando você comprar, você compra, né, em litros. E daquele dia em diante, eu entendi que o menos é mais. Que eu não preciso ter uma linha gigantesca de perfumes para ambiente, de sabonetes e de tudo mais, que eu preciso apenas fazer o que a Zoe... Para que a Zoe nasceu? Então, ali, eu sentei e falei, tá, a Zoe existe para quê? É só uma empresa, né, uma pequena empresa que vende perfume para ambiente? Eu falei, não, gente, eu quero dar o bem-estar para as pessoas. Quero que as pessoas entrem na casa dela e que ela fale, ai, que cheiro maravilhoso. E, olha, eu vou te falar, é aquilo que você falou no comecinho. A males que vem para bem. A Carol falou de planejamento. Exatamente isso, Carol. Eu tive, né, que passar por momentos muito turbulentos na minha vida para eu planejar tudo, desde o meu salário, desde as linhas que eu realmente quero da Zoe, o tipo de logo, tudo, 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 tudo. E hoje eu falo que, assim, não que eu trabalhe menos, porque a gente trabalha bastante. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Mas é diferente. Você trabalha sem ficar correndo atrás do rabo. Hoje eu consigo ver o retorno. É maravilhoso, porque assim, eu falo que uma das coisas mais gostosas do microempreendedor é toda compra você fica muito feliz. Mas quando alguém te manda uma mensagem e, né, ainda mais agora que a gente acaba vendendo para o Brasil todo, você recebe um feedback Hoje eu recebi um feedback de uma pessoa do Acre. A minha amiga recebeu, que ela era aqui do Rio, comprou para mandar para o Acre. E eu estava super preocupada. Falei, gente, quanto que vai chegar, né, com essa pandemia? Que ela queria dar um presente para amiga. E esse feedback que as pessoas, nossa, a hora que abriu a caixa, que a caixa estava super perfumada, estava cheirosa. Ali está o seu amor, não está só o produto. Não. Né? Eu falo que o empreendedor, ele tem esse amor nas mãos, independente de qual é a área que você atua. E quando você entrega um produto, você entrega um pedaço seu, sim. Você entrega um pedaço do seu amor, sim. E esse reconhecimento, não que o dinheiro não é importante. É muito importante, tá? A gente não precisa dele para viver. Mas não tem preço. E, nossa, eu falo que é o melhor pagamento do dia são os feedbacks. Sim. Não que os feedback negativo, graças a Deus, é muito raro ter, mas quando tem é excelente também, porque aí é aquele gargalo que você está errando e você não percebe. Sim. E a oportunidade de você melhorar, né? Que a pessoa te dá a oportunidade de você melhorar. Isso é muito bom. Você nem precisa contratar uma empresa de consultoria. Já tem o feedback ali, é só você tratar. Então, eu sempre falo, né, para os clientes, eu falo, olha, que você me dá um feedback bom ou principalmente ruim para saber o que eu preciso melhorar. E, assim, eu acredito muito no empreendedorismo. Sim. Principalmente no materno, porque pelo menos no meu ciclo muito próximo de amigas, assim, até de amigas ex-bancárias e bancárias,
eu percebo muita infelicidade. Tá sempre ali angustiada, não tá satisfeita. E eu falo que independente, que nem assim, eu conheço muita gente que não tem o perfil é para ser empregado de empresa. Ok, que bom. Você tá Tem feliz? pessoas que têm esse perfil mesmo, assim, e é dela e tá tudo bem. Exatamente. Mas você tá feliz? Assim, que eu falo, gente, a nossa vida, ela é o que mais de sagrado que a gente tem e que às vezes a gente nem valoriza tanto, né? A gente entra num ciclo tão vicioso É. que a gente não percebe os dias passando. Então, até vai a pandemia, quantos meses que a gente não está em casa? Quando a gente para pensar, a metade do ano já foi. Sim, E mais da nessa metade. metade do ano já foi. O que que você fez para você, né? Vamos tirar aqui todas as adversidades, enfim. Mas o que que você fez para você, né? O que que eu fiz para Camila? O que que a Dani fez pela Dani? E aí eu vejo assim, tantas pessoas empregadas e infelizes e você não produz bem. Então talvez assim, o empreender, eu falo, não é só empreender você ter um negócio, empreender dentro de uma outra empresa, Sim, né? Vai também. buscar uma empresa que você tenha, que seja o seu perfil realmente. Às vezes, aquela empresa só está esperando uma pessoa que tenha exatamente as qualificações que você tem e que ela depende de você, você depende dela. O empreender, para mim, que nem, né, ele é gigantesco. É além do você ter a sua empresa, você montar uma franquia, você ir para um outro lugar. Eu falo que é você se redescobrir como ser humano para você ser feliz. Eu até brinco com as minhas amigas. Eu falo, olha, tem uma coisa que eu acho que o cara lá de cima colocou a gente aqui para fazer para ser feliz, porque não é possível. A Essa é gente uma vinha das aqui nossas para, missões. né, não é possível que a gente veio, né, que a gente está nesse mundo gigantesco para ser infeliz. Não, gente, tá errado isso, tá errado. Então, assim, Dani, por falar em energia, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. É que a Dani, ela tem o segredo de como os japoneses serem felizes. Por falar em felicidade. De E como a tentar se hora que, achar ali, né? nossa, a hora que a gente estava conversando de falar sobre esse assunto na live, eu achei muito legal. Por quê? O empreender para mim é isso, é você se redescobrir como pessoa e como profissional, Sim. porque eu acho que assim, uma coisa que a gente não pode estar cansado é profissionalmente, né? A gente não pode estar esgotado profissionalmente. Independente se você é empregado, empregador, né, consultor, de que lado que você tá. Você, gente, no nosso dia a dia, o que mais a gente empenha, que a gente coloca a nossa energia é no trabalho. Se você está E infeliz, já significa que você está na rota errada, você está no rumo errado. Seja empreendendo ou seja como um CLT, se você não está feliz, você está no rumo errado. Isso já é fato. E aí, Dani, por falar em felicidade, conta pra gente, fala um pouquinho mais, né, sobre o segredo da felicidade. Então, na verdade, conversar um pouquinho, já que a gente está falando sobre empreendedorismo, falar um pouquinho do Ikigai, né? Que muitas pessoas Do falam, mas Ikigai. e aí, eu vou empreender, vou fazer o quê? Começo por onde? Eu não sei o que que eu faço, por onde eu começo, enfim. Então, aqui são 4 pontos que o Ikigai ele trabalha. Então, assim, o primeiro ponto é o que que eu amo fazer? É aquilo que a gente estava falando lá no comecinho, né? O que que eu faria mesmo de graça? Né? Se eu não precisasse de dinheiro, se dinheiro para mim não fosse um problema, o que que eu faria? Mesmo que fosse de graça. Então, aí você já começa a perceber qual é a sua paixão, o que que você ama, né? Então, assim, já começa por esse ponto. Não adianta você começar por uma coisa, mas eu acho que isso aqui dá dinheiro. Tudo bem, esse nicho te dá dinheiro? Ok. É uma coisa que você ama fazer? Não. Então não adianta.
Então não adianta você começar por Porque o ali. dinheiro é muito consequência, né, Dani? Lógico, É, no o dinheiro é começo, consequência, né? no Mas se começo é você muito difícil, mas o dinheiro é consequência, ele entra. Sim. Mas se você já começar a trabalhar com uma coisa que você não gosta, não adianta. Então, o primeiro ponto que você tem que ter é o amor pelo que você faz. Seja empreendendo ou seja intraempreendendo. Então, seja um empreendedor ou um empreendedor dentro de uma empresa. Tanto faz. Exatamente. Tem que ser algo que você realmente gosta, algo que você ama fazer, que você faria de dia, de noite, de final de semana, independente. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é o que, que eu posso fazer bem, né? O que, que é aquilo que eu faço e eu faço de uma forma bem feita. Então, por exemplo, eu faço muito bem, por exemplo, eu costuro muito bem, eu sou uma ótima costureira. Então, essa habilidade você tem? Você tem essa habilidade manual? Você gosta de fazer isso? É uma coisa que você ama? É uma coisa que você faz bem feito? Então, isso é uma coisa que já prova que você é bom nisso que você faz, né? Então, quais são os seus pontos fortes? O que que você faz bem, né? É, o que os outros valorizam que você faz? Então, por exemplo, eu faço um bolo muito bem feito. As pessoas falam que fica muito gostoso, é maravilhoso. Então, já é um ponto bom que você tem, né? Uma coisa que você faz bem feita. Então, o primeiro seria o amor pelo que você faz, e o segundo, o que você faz bem feito. Então, já tem dois pontos aí que você pode ir procurando no seu dia a dia. O terceiro ponto é o que eu posso ser pago para fazer, né? Então, onde eu poderia trabalhar e quais profissões que eu poderia exercer alinhado com isso que a gente falou, né? Com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas paixões. Então, seja empreendendo, seja numa empresa, né? E o que você faz, o que você pode fazer que as outras pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que você faz. Seja um produto ou seja um serviço. Então, as pessoas estão em busca, por exemplo, de uma cura natural. Então, elas vão procurar o quê? Coisas naturais. Então, vai procurar uma aromaterapia, vai procurar os cristais, vai procurar terapias holísticas, vai procurar, enfim. Então, tem um universo gigante aí de coisas, né? E o quarto ponto do Ikigai, eu acho que é o mais, eu acho que é a consequência, né? O que que o mundo precisa? O que que as pessoas estão precisando? Porque as pessoas elas vão pagar por um produto, por um serviço que resolva um problema que elas têm. Seja uma coisa, uma necessidade física, uma necessidade emocional, as pessoas vão pagar por aquilo que elas precisam naquele momento. Eu preciso de um celular. Elas vão pagar por um celular. Eu Até preciso, mentoria hoje, né? A gente vê preciso de uma como mentoria. quem faz mentoria hoje tá se redescobrindo, né, como mentor Sim, naquilo, né, na sua área de sucesso, e o quanto ela ajuda essa outra pessoa também, sim, porque o né? Eu mentor tenho os é meus aquele. mentores, né, da minha área, que são Sim, fundamentais, a Dani tem os dela, então assim, às sim, vezes você não tem o talento com as mãos, com alguma coisa ligada ao artesanato, independente, né, da área, né, mas fazer com as mãos, mas você pode ser um excelente mentor, sei lá, você é um consultor de investimentos muito bom, por que você não pode, né, começa associando o seu trabalho com uma mentoria da sua área, né, você já sim. é reconhecido, né, dentro da sua área hoje. Uhum. Porque a gente vê, né, no Brasil os empreendedores, eles têm a partir de 30 anos. E nós, né, somos de uma cultura, a nossa faixa etária aí dos 30, 40, né, de 30 a 40 anos, que é daquela a cultura que saía do colégio, ia para a faculdade e já inseria no mundo corporativo. Sim. Então, se a gente está falando aqui, pessoal de 30 anos, né, na média de 30 a 40 anos, tem praticamente 20 anos aí de experiência no mercado corporativo, e olha quanta experiência essa pessoa tem. Sim. Como ela pode ser mentora, enfim, né? Olha, uma experiência gigantesca
que tá, quanto conhecimento ali armazenado, guardado, esperando, e pode ter certeza que aqui do outro lado tem alguém que ou quer mudar de área e precisa desse conhecimento, ou alguém que está iniciando o processo acadêmico, ou né, numa nova organização que precisa desse conhecimento. Sempre vai ter gente precisando de um produto, de um serviço, de um conhecimento. Sempre. Sim. Né? E às Sempre. vezes, assim, você, por exemplo, você gosta muito, que nem eu, por exemplo, gosto muito dessa parte holística, mas eu não tinha o conhecimento. Então, eu fui atrás de mentores. Eu fui atrás de fazer cursos, eu fui atrás de realmente mentores mesmo que me auxiliam nessa parte de como fazer, de como trabalhar com as terapias, enfim, eu tenho mentores realmente para isso, né, de mentores de terapeutas. Então, assim, a gente pode ir em busca daquilo, né? A gente pode se aperfeiçoar naquilo, estudando, procurando realmente pessoas que já chegaram naquele nível, naquele patamar que a gente almeja chegar, né? Então, eles já têm as respostas e muitas vezes já encurtam o nosso caminho, né? Eu mesma, por exemplo, estudei pra caramba. Então, assim, hoje eu posso passar uma técnica para uma pessoa que para mim eu demorei um tempão para aprender, mas eu posso ensinar para ela em Exatamente. tipo 5, 10 minutos, né? E você também estudou pra caramba. Então, tem coisas que você estudou muito tempo que hoje você pode fazer de uma forma mais simples, que as pessoas conseguem usar no dia a dia, e isso E já encurta o atingiu o caminho. objetivo, né? Encurta o caminho, né? Não tem que passar por tudo que a gente passou, né? Nada é em vão, né? Todo o conhecimento que a gente adquiriu é muito, né? Traz um grande benefício, mas às vezes não precisa passar por tantos anos, né? Pode encurtar isso de uma forma muito mais simples. Então, mentores realmente faz muita diferença, porque a gente Ai, não sabe tudo, não tem como saber tudo. É impossível saber tudo, eu, né? Então, e a gente hoje em vai dia, atrás. sim, exatamente. E é aquilo, é o caminho das pedras que às vezes tá tão óbvio ali que você gosta, você faz, e o mentor ele te dá o caminho. Isso você contratando uma mentoria. Né? E hoje, gente, tem mentoria gratuita pela internet, tem, né, você pega Dicas, tem as pessoas YouTube, de tem tudo, né? referência. Hoje, lógico, tem os mentores que é a profissão, que também é uma profissão aí para quem quer se tornar um empreendedor, né, uma excelente profissão que está crescendo muito, 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 que é se tornar mentor, né? E as áreas são infinitas. Uhum, As áreas são mentores de tudo, até de como ser YouTube e tudo mais. tem. Então, áreas é o que não falta. E eu falo, eu sou muito adepta à mentoria. Eu utilizo como pessoal, né, como Camila, e utilizo muito para Zoe. Pessoal, cada dia mais eu estou me conectando nessas questões das energias. E a Dani é uma das minhas mentoras nas questões de energia. E gosto. Ô, Dani, vamos marcar depois uma live terapia para a gente falar Live de terapia. energia aí Uhum. para quem gosta, porque eu estou recebendo bastante perguntinhas aqui na caixinha para falar um pouco mais sobre a terapia holística, as terapias. Só que o Insta já está me falando aqui que faltam 26 segundos para Ui, encerrar. vai acabar. Para Podemos acabar, marcar, sim. vamos marcar? Sim. E eu acho que também, assim, principalmente a gente linkar as terapias com a maternidade também. 10 segundos. Gente, obrigada. Dani, muito obrigada. Eu que E agradeço. quem tiver alguma pergunta, me manda no direct.